O exercício de aquecimento é para você condicionar a sua mão a já seguir os movimentos que você pretende, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o nosso exercício de aquecimento, tentando segurar a caneta dessa forma aqui, tá vendo? Como eu expliquei no começo. Se você tem seu jeito próprio, ok. Bom, uma das coisas que facilita muito a gente ter uma escrita melhor é se você puder se habituar ao levantar a escrita, fazer menos pressão no papel. E quando você descer a caneta, descer pressionando um pouquinho mais, tá? Então vamos começar com o nosso exercício, de linhas paralelas, tá bom? Você vai iniciar subindo mais ou menos 90 graus em relação ao papel, perpendicular ao papel. Então você vai subindo de maneira leve. Procura manter a mesma distância entre as linhas, tá? Sem pressionar muito a caneta, tá bom? Tá vendo aí? Procura subir bem de leve, tá bom? Iniciando de baixo para cima, de maneira mais leve possível, tá bom? Aí, você vai agora fazer de cima para baixo, pressionando um pouco mais a caneta, tá bom? Procurando manter sempre a mesma distância entre as linhas. De cima para baixo, pressionando um pouco mais a caneta. Tá bom? Vai pressionando um pouquinho mais, tentando manter a mesma distância entre as linhas. Então, eu iniciei em cima, no sentido para a base da pauta, tá? Então, aqui leve, eu vou colocar aqui pressão, tá? Para você pressionar um pouquinho mais. Tá bom? Agora, nós vamos intercalar essas linhas. Então você vai iniciar leve e vai descer pressionando. Você vai subir de leve e vai descer pressionando, tá bom? Vai subir de leve. Ó, tá vendo? Ninguém é perfeito, tá tortinho, não tem problema. Desce pressionando. Sobe de leve, desce pressionando, sobe de leve e desce pressionando, tá bom? Então, essa inicia aqui e essa inicia aqui, tá bom? Aqui você vai intercalar. Então, o ideal é que você preencha uma linha toda com a caneta de leve, tá bom? Faça uma segunda linha pressionando de cima para baixo. Então, quando a caneta estiver no sentido de cima para baixo, pressione mais. De baixo para cima, pressione menos. Aqui são linhas perpendiculares à base, ou seja, tem 90 graus em relação à base. Você vê que não estou utilizando a inclinação. Uma dica, se você conseguir seguir, uma dica legal, uma dica importante, é que você, ao criar o espaço entre as linhas, ele fique mais ou menos da mesma largura que você dividiu a pauta. Tá vendo que aqui tem 3 milímetros? Se você conseguir manter com que forme um quadradinho aqui, você vai ter 3 milímetros de largura. Claro que talvez você não venha conseguir nesse primeiro momento. Então vamos lá. Você vai fazer de leve, de baixo para cima e desce pressionando. De leve, de baixo para cima e desce pressionando. Tá bom? Então, procura fazer
essas linhas perpendiculares, faz pelo menos 3 linhas. Uma linha de leve, subindo de leve, todas subindo de leve. A segunda linha você faz pressionando, tentando manter a mesma distância, ok? A terceira linha você intercala, tá bom? Suponhamos que essa aqui seja a terceira linha. Sobe de leve, desce pressionando. Sobe de leve, desce pressionando. Sobe de leve e desce pressionando. Tá bom? Então, essas são as perpendiculares. Ok? Então a ideia é essa, tá? Você preenche uma linha inteirinha, subindo de leve na perpendicular, faz outra linha inteirinha com pressão um pouco maior, também perpendicular, 90 graus em relação à base. Depois você faz uma linha inteirinha, como essa aqui, intercalando, tá? Sobe de leve, desce pressionando. Maravilha? Nós vamos fazer a mesma coisa agora, já procurando manter aproximadamente uma inclinação de 60 graus, ou 70 graus, ou 65 graus, de acordo com o que você traçou. Lembra que você traçou essas linhas aqui de orientação? Então, se você achar mais confortável, você pode iniciar pela linha que você traçou, para ficar mais fácil de você manter um padrão, ok? Então você vai fazer a mesma coisa, inclinadamente, 60 graus, ou 70, ou 65, você vai subir de leve e vai descer pressionando. Tá dando para ver aí? Ok. Você vai subir de leve e vai descer pressionando. Vai subir de leve e vai descer pressionando. Tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos fazer uma linha subindo de leve. Tá? Procurando manter aí os 65 graus, 60 graus. Importante que você mantenha um padrão, tá bom? Então sobe de leve. Começa aqui e sobe. Leve. Tá bom? E você vai preencher a pauta todinha assim. Não é maçante. Não é maçante. É importante, tá bom? Então, procura preencher uma linha toda subindo de leve, inclinadamente, e desce pressionando, ok? Desce pressionando, desce pressionando, desce pressionando. Então você faz uma linha leve, uma linha pressionando e faz uma linha intercalando, tá bom? Sobe de leve, desce pressionando. Sobe de leve, desce pressionando, tá bom? Então procura fazer isso nas próximas linhas, tá legal? Aí você já vai treinando essa inclinação, tá? Então você faz uma linha subindo, uma linha subindo de leve, tá bom? Aí você faz uma linha descendo com pressão, tá bom? E depois intercala, tá legal? Intercalando. Ok? Você vai ocupar toda a pauta, da parte inferior até a parte superior, sobe de leve, mais ou menos aí no ângulo de 60 graus, e desce perpendicular pressionando. Sobe de leve e desce pressionando. Sobe de leve e desce pressionando.
sobe de leve e desce pressionando. Então, vocês podem observar que a barra que sobe levemente, ela tem aí mais ou menos 60 graus. E ao descer, ela fica 90 graus em relação à pauta, perpendicular. Então, repetindo, ó, tá vendo aqui a guia de orientação? Que você sua deve estar mais para cá, mais para lá. Sobe de leve e desce pressionando. Sobe de leve e desce pressionando. Sobe de leve e desce pressionando, tá bom? Aí eu vou pedir para que você faça pelo menos 2 pautas assim, tá bom? Ok. Nosso próximo agora, você vai fazer o comecinho da sua escrita um pouco curvilíneo. Segue reto e termina curvilíneo. É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos trabalhar na angulação, tá bom? Então, ele começa mais ou menos uma curvinha, vai reto e termina com uma curvinha. Não chega a ser um S, tá bom? Ó, de novo aqui, tá dando para você ver? Vamos lá. Começa uma curvinha, sobe reto, leve, ok? De baixo para cima sempre é leve. Vai uma curvinha, sobe, termina em curvinha. Faz uma curvinha, sobe reto, termina em curvinha. Faz uma curvinha, sobe reto, termina em curvinha. Vamos tentando manter aí os 60 graus, tá? Sobe de leve, curvinha. Começa com uma curvinha, sobe, termina aqui. É quase um S, tá bom? Aqui. Começa uma curvinha, sobe reto, aqui. Tenta obedecer aí os 60 graus, ok? Então, sobe de leve sempre e termina. Começa com uma curvinha, sobe retinho, termina a curvinha. Começa uma curvinha, sobe retinho, termina a curvinha. Começa uma curvinha, sobe retinho, subindo sem pressão. Começa uma curvinha, sobe retinho, termina uma curvinha. Ok? Então aqui você não está pressionando. E faz aí quase que um S, tá bom? Vamos fazer agora de cima para baixo, agora com mais pressão. É quase que fosse um S. Curvinha, desce, curvinha. Curvinha, desce, curvinha. Curvinha, desce, curvinha. Pressionando mais. Então aqui é leve, porque subiu. Ok? Começou aqui, foi para cá. E aqui começa aqui e vem para cá. É com mais pressão. Ok? Sempre. Não esquece disso. Então, começa uma curvinha, desce e termina uma curvinha. Começa, desce, uma curvinha. Tá bom? E aí, claro, vamos intercalar. Sobe uma curvinha, reto, termina em curvinha. Aproveita e desce. Curvinha, desce, curvinha. De leve subindo. Mais pressão descendo. Menos pressão subindo. Mais pressão descendo. Menos pressão subindo. Mais pressão descendo. Menos pressão subindo. Ok? Então, a exemplo do primeirinho, você vai fazer aí. Vamos fazer aqui, ó. Uma pauta subindo de leve, de cabo a rabo, ok? Você vai fazer outra pauta com pressão, descendo, ok? E a terceira pauta você vai intercalar, tá bom? Intercalar. Vamos lá? Nessa mesma linha de raciocínio, agora a gente vai fazer mais um S mesmo, mais parecido com gancho de açougue, tá legal? Então, de leve, subindo de leve. É mais um ganchinho de açougue aqui, tá? De leve, mais ou menos 60.
Você pode forçar um pouquinho mais. Você vê que aqui quase a gente não vê o S. Aqui você já vê mais um S mesmo, tá? Ó. Tá vendo? É como se fosse um gancho de açougue, tá bom? E aí você vai fazer do mesmo jeito descendo, só que agora pressionando. Sobe de leve, desce pressionando. Então vamos lá. Ok? Sempre a preocupação é que essa parte que é mais reta se aproxime aos 60 graus, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Por isso que a gente tem traçado aí esporadicamente. Então vamos lá, olha aqui, ó. Pressiona e desce. É mais ou menos um S mesmo, ó. Aqui eu estou pressionando, tá bom? Aqui está leve, como é de cima para baixo, eu estou pressionando mais, tá bom? Então vem aqui, pressiona, vem aqui, pressiona, tá legal? Mais parecido com S mesmo, maravilha? Agora vamos intercalar, sobe de leve, desce pressionando. Sobe de leve, desce pressionando. Pessoal, vocês estão observando que não está perfeitinho, tá? A ideia é essa. Não é você se tornar o mestre dos mestres da caligrafia. O intuito inicial é melhorar a sua grafia, tornar mais legível, tá? Então, eu estou fazendo mais ou menos como todo mundo deve estar fazendo por aí. Se você está tendo alguma dificuldade, manda um e-mail, me diz qual é a sua dificuldade que a gente responde aí. Então vamos lá. Sobe de leve, formando um gancho de açougue, desce pressionando o mesmo gancho de açougue. Sobe de leve, ó, passei, tá vendo? Não deve, tá feio, tá horrível isso aqui. Mas todo mundo erra. Desce pressionando, ok? Então, você já sabe o que tem que fazer. Uma pauta inteira com esse gancho de açougue levinho, de baixo para cima. Uma outra pauta inteira descendo, pressionando. Uma outra pauta inteira intercalando, tá bom? Você vai ver que pode parecer um pouquinho maçante no começo, mas isso é muito importante. Aquecimento para o jogador de tênis, para o piloto de Fórmula 1 e para o calígrafo é muito importante.